Olá, bem-vindos a mais um episódio da Zimmer Talks, um podcast criado para um empreendedor, um empresário. E hoje estamos aqui com o empreendedor, advogado, Nicolas Horn. Seja bem-vindo, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço o convite, ainda mais vindo de um amigo, antes de ser cliente, posterior cliente, então a gente agradece aí, com certeza o bate-papo vai ser legal. Com certeza, né? Então, como a nossa ideia é fazer perguntas relacionadas ao empreendedorismo, então vou começar com algumas perguntas e a gente vai debatendo, interagindo aí, Nicolas. Quais são os principais desafios enfrentados pelos advogados hoje em dia, Nicolas? Bom, com certeza, se a gente for pedir para colegas, aí cada um vai ter sua opinião, mas a gente tem uma questão que é preponderante, que é a dificuldade de divulgar a profissão, né? Hoje muita gente não sabe, mas apesar da advocacia ser uma profissão estritamente privada, a OAB ela tem diversas regras aí que inibem o profissional de se divulgar. Então, por exemplo, a Zimmer Consórcios ela pode ali divulgar um cartaz, um logo dela, o advogado não pode. O advogado jamais pode ter um banner, pode patrocinar algum evento, né? Ganhei uma causa específica, complexa ou não pode ser divulgado, né? Então, a maior dificuldade que eu vejo hoje para o profissional, tendo em vista que, como eu disse, ele tem que se vender. Ele é um profissional estritamente particular, não é bancado por nenhum recurso público, né? É a impossibilidade, entre aspas, de se divulgar, né? E essa lei, Nicolas, ela, desde quando ela existe? Sempre existiu? A data específica da legislação eu não sei, mas é uma legislação bem retrógrada, né? Em que pese aí nos últimos anos a gente teve alguns aditivos, flexibilizando o marketing. Então, eu posso hoje dar uma palestra de cunho totalmente assim, educativo, né? Mas eu ainda não posso divulgar estritamente o que eu faço, quem são os meus clientes, uma causa que eu ganho, enfim. Então, de certa forma, eu vejo isso com uma maior dificuldade, ainda mais por formando que sai da faculdade ali, o que ele tem que fazer? Ele tem que se divulgar. Sim, com certeza. Ninguém ou pouca gente conhece ele, como ele vai divulgar o trabalho dele, né? Então, em pleno século 2021, pleno século XXI, no ano de 2024, eu vejo como a maior dificuldade hoje para a advocacia. E isso tu crê que vai mudar? Não tem hoje? Tem algumas pautas sobre isso? Alguma coisa rolando? Não? Tu acha que isso é inviável? Só bastidor e comentário de colegas, né? Mas a gente vê como uma situação paradoxa. Dizem que os advogados vão ser substituídos pela inteligência artificial, devido à alta tecnologia que a gente vem vendo aí, né? Em compensação, a gente ainda tem a possibilidade dele aí se vender. Então, esperamos que sim, mas nada concreto que a gente veja para pelo menos os próximos 2 anos assim, de mudança, né? Certo. E qual a importância da confiança na relação com os clientes, Nicolas? Nós somos prestadores de serviço. E não só na advocacia, mas como todo prestador de serviço, a confiança é fundamental. Diferentemente de um produto onde é uma questão objetiva, que eu quero X, que custa X e que faz X coisa, na prestação de serviço eu tenho que confiar no profissional, né? Então, hoje a confiança ela é um pilar, né, na relação com qualquer cliente. Sem ela, a gente não tem uma prestação de serviço. Nicolas, hoje, os teus clientes hoje, Nicolas, eles estão aonde? Espalhados pelo Brasil? Hoje tu pode atender indiferentemente de cidade, até para nós entendermos, né, e o ouvinte também. Hoje nós temos uma advocacia pré-pandemia e uma advocacia pós-pandemia no quesito tecnologia à advocacia. Então, até janeiro de 2020, quando se iniciou esse vírus, nós tínhamos uma advocacia aqui no Rio Grande do Sul quase que 100% física. Rio Grande do Sul, inclusive, foi um dos últimos estados do Brasil a implantar o processo eletrônico. Então, dezembro de 2019, se nós formos olhar para trás, é ali atrás. Nós tínhamos que ir no fórum, retirar o processo físico, verificar o que aconteceu nele, peticionar de forma física, devolver o processo para o fórum. Então, a partir da pandemia, de fato, foi implementado o processo judicial eletrônico estadual aqui no estado do Rio Grande do Sul. E a partir dali, as audiências, que
A pandemia, ela suspendeu praticamente, nós tivemos o ano de 2020 praticamente suspenso, atendendo medidas urgentes. E a partir dali se começou, então, audiências online, trabalho telepresencial, né? E isso agora, em que pese tenha já diminuído, ele se manteve. Então, a gente consegue atender hoje, pelo menos o Hope Horn, que é o escritório em que eu sou sócio proprietário, ele possui clientes em mais de 10 estados do Brasil e 2 clientes que se encontram no exterior. E como esse atendimento é possível? Graças à tecnologia. Então, hoje eu faço uma videochamada com ele em questão de minutos, né? Onde, quando o processo eletrônico daqui a pouco não existia, ambas as partes precisariam se deslocar ao fórum presencial para algum ato, né? Sim. Então, ela veio para ajudar, né? Bastante. E hoje, como comentaste ali, que hoje pode fazer as audiências, né, virtualmente, hoje, quantos por cento isso equivale a presencial, online? Pós-pandemia, na rotina do Hope Horn, hoje, 70%. Em que antes da pandemia era 0%. Então agora, nós vamos ter um caso amanhã, inclusive, hoje é terça-feira, amanhã nós temos um cliente do Paraná, onde a audiência foi, inclusive, marcada física, porque uma das partes é de lá, mas mediante uma simples petição explicando que os procuradores, no caso nós somos daqui, o juiz autorizou que fosse feito de forma híbrida. Eu vou fazer ali no escritório, né, e o restante das partes, como sou de lá, vão até o fórum. Então, é algo que veio aí para... Então, com a Hope Horn, você pode estar no Paraná, Santa Catarina, onde quiser que vai ter essa assessoria e essa flexibilidade, né, digamos. Não só conosco, mas aí com qualquer colega que faz o uso da tecnologia, assim. Bacana. Quais são os principais princípios éticos que guiam a atuação de um advogado, Nicolas? No meu ponto de vista, embora eles sejam semelhantes, seria a honestidade e a lealdade. Por quê? Hoje a gente tem uma vasta gama aí de profissionais do direito vindo a exercer a profissão, né? E não é só na área da advocacia, mas a gente também vê isso em outras áreas. Honestidade por quê? Quando um cliente ele chega com um problema para ti, se tu não for honesto, porque muitas vezes aquele problema, infelizmente, ele vai ter uma chance minúscula de resolução. Então, se tu mentir para ele dizendo que tem muita chance, ele vai te contratar e vai te pagar por aquilo. Mas muitas vezes tu tem que ser honesto e dizer que o caminho, em princípio, judicial ou extrajudicial não vai se resolver. O direito dele não vai ser pleiteado, né? E a lealdade, por quê? Porque no nosso mundo hoje, principalmente no corporativo, é muito comum a gente receber propostas aí de colegas para forçar um acordo com o nosso cliente e ele nos pagar por fora. É muito comum, e isso ainda é triste, né? A gente ter propostas para perder prazos e aí a outra parte nos pagar por fora. Então, tem que ser leal também com o teu cliente. E por mais que a possibilidade dele de ganho seja 90% ou 10%, tu tem que brigar por ele até o fim, se tu acreditou naquilo lá, né? Então, tu começa com o teu cliente sendo honesto e tu vai até o fim com ele sendo leal. Então, honestidade e lealdade. Eu vejo esse ponto, Nicolas, comentaste da honestidade, né? Tanto que hoje vocês são uma empresa de quantos anos hoje, a Hope Horn? Tanto porque essa pergunta? Tanto que hoje eu vejo muitos profissionais que acabam não sendo éticos, não tendo essa honestidade e acabam tendo um ciclo curto por não seguir como deveria ser essa ética do advogado, né? Então, eu vejo dessa forma e vejo que não sei quantos anos vocês estão hoje no mercado, gostaria que tu colocasse também. A Hope Horn hoje eu julgo como um escritório de advocacia jovem. Ela foi fundada por mim e pelo meu sócio, que viemos de um escritório na época maior, né? Então nós tínhamos uma visão um pouco diferente e acabamos nos desligando. Então ela inaugurou oficialmente a sede física dela em abril de 2019. Então, se a gente for olhar para a idade dela, é um escritório jovem, em que pese eu já advogo há mais tempo, meu sócio também. E hoje a gente conta aí com mais colaboradores, né, em áreas específicas, tudo isso aí para conseguir atender melhor o nosso cliente, que inclusive ele é hoje 90% dele corporativo. E se tu puder falar, Nicolas, quantos colaboradores hoje a Hope Horn? Diretos e indiretos, contando comigo e com meu sócio, 14 colaboradores. 14 colaboradores. Não é qualquer empresa, né, de advocacia que hoje tu escute que tem
tantos colaboradores e está já há 5 anos nesse caminho, e antes disso também teve ali quando vocês eram advogados de outra empresa, né? Que conselhos hoje você daria para estudantes de direito que estão ingressando na profissão? Também uma resposta que eu dou, e não só com base na advocacia, e isso eu vejo muito, tem um profissional que ele vai para a faculdade porque ele quer ser aquilo, e tem um estudante que vai para a faculdade porque ele tem que fazer alguma coisa, porque os pais querem que ele faça alguma coisa. Mas para o estudante de direito em si, se eu pudesse dar conselho, eu vou dar agora, que ele saiba que ele quer advogar, primeiramente, e que ele nunca prometa algo que ele não possa cumprir para o cliente dele, porque a advocacia é muito vasta. A legislação brasileira é uma das maiores do mundo, né, em questão de artigos, de leis, né. Então é muito comum a gente verificar profissionais que recebem uma demanda, cobram por ela, mas infelizmente não sabem nem o que estão fazendo. Então o conselho é esse: saber que quer advogar e nunca prometer nada para o cliente que não sabe. E essa profissão, Nicolas, como surgiu? Quando tu entendeu lá na juventude que era essa profissão que tu queria seguir? Como tu deu um conselho agora, né, para aquele novato que tá estudando, que está iniciando, como o Nicolas começou? Bom, olhando para minha família, em primeiro grau, meu pai e minha mãe, meu pai é filho único e minha mãe tem 4 irmãos. Mas olhando em segundo e terceiro grau, não tenho nenhum parente na área do direito, né? Foi uma coisa que eu sempre quis. Para falar bem a verdade, meu sonho era ser delegado de polícia, né? E necessariamente o delegado de polícia ele precisa da formação em direito. Mas por questões aí advindas da vida, eu comecei a advogar e gostei, e hoje sou apaixonado pelo que faço, e realmente sou apaixonado. Acordo e vou dormir pensando nos meus clientes, no que se pode fazer para melhorar e no que vou fazer amanhã, daqui 1 ano, 2, 3 anos. Então é isso, foi algo assim que nasceu em mim mesmo, né? Não foi um conselho, não foi um pedido de alguém, eu quis. Você quis. E você poderia compartilhar conosco, Nicolas, algum caso memorável, o desafio profissional que tenha enfrentado em sua carreira? É um caso que também eu penso ainda todos os dias, até porque ele está em andamento, e é um caso bem triste. Nós temos o voo 3054 operado pela TAM, 17 de julho de 2007, saiu de Porto Alegre, com destino ao aeroporto de Congonhas. A aeronave, devido a questões enfrentadas na própria estrutura da aeronave, e também ali questões dos pilotos, ela não parou no aeroporto, né? Ela veio se chocar na Avenida Washington Luiz e matou todas as pessoas a bordo e mais pessoas que estavam em solo. À época, em 2007, a TAM ela até indenizou todas as famílias, né, em virtude desse acidente. Mas 2 anos depois, uma investigação feita pelo CENIPA, Centro de Prevenção de Acidentes Aéreos no Brasil, ela detectou que uma das causas do acidente foi falha na montagem e estrutura da aeronave. Então se ingressou, tanto nos Estados Unidos quanto aqui no Brasil, com ação em face da fabricante da aeronave, não da operadora, porque a operadora, que é a TAM, já tinha indenizado, que é a Airbus. E essa ação, inclusive, a gente representa algumas famílias, é muito triste, né? Porque ali a gente pede indenização que jamais é indenizável, né? Nós temos ali, exemplo, 2 crianças que perderam o pai, que não importa o valor que elas recebam, essa dor ela nunca vai sair. Mas enfim, esses processos ainda encontram-se em andamento na comarca de São Paulo, onde a gente processa a Airbus, né? Que é uma empresa francesa, em virtude aí dessas falhas de projeto que foram detectadas, e a gente está no aguardo desse julgamento. É uma causa aí que gera bastante comoção, né? E faz quantos anos mesmo? 17 de julho de 2007. Poxa, quase 20 anos já se passando, né? E hoje, Nicolas, além da advocacia, além de ser um empreendedor no ramo de advogado, você tem algum outro negócio paralelo? Tem algum outro negócio que tu tenha? No momento não, hein? Até por a gente viver nesse mundo corporativo, de fato, diversas oportunidades de negócio acabam existindo, né? Mas eu sou uma pessoa que penso muito que um negócio que eu tiver envolvido, eu tenho que estar de cabeça nele.
em que pese também acho possível aí se ter um negócio paralelo. No momento, o meu foco é estritamente na advocacia. Com certeza. E hoje, algum conselho, mensagem que gostaria de deixar para os ouvintes? Primeiramente e novamente agradecer as pessoas que estão nos ouvindo aqui, dizer que a advocacia, na minha opinião, uma profissão bela que vem lá dos tempos primórdios, né? E que quando eu me formei, o advogado não era o mesmo, hoje o advogado não é o mesmo, daqui 5 anos o advogado não é o mesmo, o tempo passa, os costumes passam, né? Mas que para quem tem esse sonho tem que correr atrás, como eu disse, querer isso, porque não é uma profissão para pessoas medianas. A pessoa mediana ela não vai lembrar, ela vai ter uma vida muito curta na advocacia. E repito, advogado nunca prometa pro seu cliente algo que tu não possa. Certo. E antes de finalizar, também gostaria que caso como tu se vê daqui 10 anos, 15 anos, quer continuar, pense em continuar na função, o que tu pensa daqui 10, 15 anos? Penso em morrer advogando, e se Deus me permitir, quero advogar até meus últimos anos de vida. E a gente verifica que a cada ano que se passa, milhares e milhares de pessoas formam em direito, né? O último estudo que eu vi do Conselho Nacional de Justiça, havia 1.400.000 advogados ativos no Brasil. Isso dá aí, em média, me ajuda aí, o Brasil tem 215 milhões de pessoas. Em média, aí, 150, 160 pessoas por advogado. Mas eu vejo a advocacia com bons olhos, vejo que só tem a crescer. Uma prova disso é o nosso escritório ali, que a cada ano ele cresce em média 50%, se a gente for contar em volume de demandas e volume de faturamento também. E penso em não sair do campo corporativo. Porque, vamos lá, uma pessoa hoje meio que primordial. Ela busca dinheiro e o dinheiro vai trazer para ela diversas outras coisas, né? Conforto, tranquilidade, conquista de sonhos, objetivos. E quando tu tá na faculdade, começa a pensar, mas onde que eu vou ver o dinheiro, né? E esse mundo corporativo é onde o fluxo de capital ele costuma ser mais alto, né? Empresa vendendo empresa, empresário comprando empresa, empresa estrangeira fazendo fusões, aquisições aqui no Brasil. Então, me vejo advogando, como eu disse, penso que o escritório como um todo só tem a crescer e não me vejo saindo desse mundo corporativo. É o que eu gosto de fazer. Bacana. Como o papo tá tão bom, tem mais uma pergunta para te fazer, Nicolas. Hoje, qual foi a maior dificuldade hoje da Hopior? O que tu sim, pensando lá no início, tu comentaste que tu tem uma sociedade, né? Como foi isso? Como vocês se conheceram também, né? O relacionamento do teu sócio, como foi o convite? Isso é bacana, né? O nosso ouvinte ali saber como funciona, como começou a Hopior, né? Sim. Eu e meu sócio, como eu disse lá no início, a gente trabalhava num escritório, aqui também na cidade de Lajeado. À época, salvo engano, contando comigo, o escritório tinha 5 advogados, né? E era um escritório já com bastante tempo de atuação, né? E eu e o Felipe, então, que é meu sócio, tínhamos uma visão um pouco diferente de como esse escritório lidava, assim, né? Tanto na busca de clientes, quanto questão estrutural. Lajeado, essa empresa de Lajeado. E tanto também na questão do público-alvo, né? Era um escritório meio que, eu posso dizer, full service, ou seja, que atendia todo tipo de demanda praticamente, né? E nós tínhamos essa visão, esse sonho assim, mais empresarial, corporativo. Então foi aí que, depois de longos meses já conversando, a gente acabou saindo e fundando, né? E questão de maior dificuldade, não houve uma dificuldade específica, mas meu sócio é estritamente parecido comigo nisso. Todo santo dia a gente, olha, não vou mentir, numa semana de segunda a sexta em dias úteis, pelo menos 3 dias na semana a gente senta e conversa. O que a gente pode fazer de diferente para atender o cliente e para crescer mais.
Então, não foi uma dificuldade, não vejo isso como uma dificuldade, mas é a maior incógnita, assim, para nós hoje, né? Ter um serviço, assim, de excelência. Muito obrigado mais uma vez, Nicolas, foi uma satisfação esse bate-papo para o nosso empreendedor, para aquele que está começando também, inclusive, ter um empreendedor do gabarito, que é o seu Nicolas, advogado. Muito obrigado mais uma vez. Eu que agradeço, obrigado mais uma vez aí pela oportunidade e a gente fica aí à disposição. Certinho, então. Muito obrigado. Valeu.